Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo, amém? Bom dia, irmãos. Eu vou ler o texto, a gente escuta o texto e depois eu já oro pela mensagem e pelos dízimos. Livro de Lucas, capítulo 13, versículo 16. Versículo 6, desculpe. Livro de Lucas, capítulo 13, versículo 6 ao versículo 8. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu então o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Vamos orar. E eu queria convidar você a colocar a mão no seu coração, enquanto a gente ora. Pai, nesse momento pedimos que o Senhor esteja abençoando os dízimos e ofertas que foram colocadas, que elas possam ser usadas para o engrandecimento do Teu reino. Mas nesse momento, Senhor, queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale à nossa vida de modo particular, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Há 2 semanas atrás eu escutei uma das histórias mais interessantes, e vocês sabem que eu gosto de histórias. É a história contada por Russell Cover. Russell Cover, em 1869, estava às margens do rio Tigre, enquanto conversava com um guia árabe que lhe contava várias histórias. Mas, diante das várias histórias que aquele guia contou a Russell, uma lhe chamou a atenção. Diz que um homem, um fazendeiro chamado Ali Hafed, um homem muito rico, que criava carneiros, plantava trigo, tinha uma boa família, um homem considerado por ele mesmo um homem próspero, porque segundo ele dizia, se um homem tem esposa, filhos, camelos, saúde e a paz de Deus, esse é um homem muito rico. Até que um dia ele estava na sua casa e um sacerdote veio visitá-lo. Enquanto conversava, aquele sacerdote, ele falou de diamantes, de pedras que tinham um brilho e uma grandeza muito grande. E começou a contar que os homens que tinham aquelas pedras eram homens muito ricos, eram homens que se destacavam. E naquela noite, Ali Hafed não conseguiu dormir, porque pensava nos diamantes, naquilo que ele não tinha, e daquilo que segundo o seu coração, ele precisava. No outro dia, Ali Hafed se despediu da esposa, dos filhos, vendeu tudo o que tinha, e foi procurar os diamantes. Quando ele conversou com o sacerdote, e perguntou aonde poderia encontrá-lo, aqueles diamantes, ele disse: quando você encontrar um riacho de águas transparentes, correndo sobre areia branca, em região montanhosa, ali você achará os diamantes. E aí ele viajou pela Palestina, no Vale do Nilo, até o final encontrou as colunas de Hércules, depois seguiu para a Espanha, e ele seguiu na sua procura. Durante toda essa jornada, Ali Hafed gastou tudo aquilo que tinha, à procura dos diamantes que não encontrou. Um dia, num barco, enquanto se questionava sobre tudo aquilo que tinha perdido e como não poderia mais voltar para sua casa, Ali Hafed se jogou naquele mar e tirou a sua própria vida. Nesse interim, o sacerdote volta novamente àquela fazenda e encontra um novo proprietário, e começam a conversar, até que ele olha um instante
e havia algumas pedras que brilhavam naquela estante. O sacerdote se aproximou e olhou: onde você encontrou esses diamantes? E aquele homem disse: não são diamantes, são as pedras. O sacerdote disse: são diamantes e são valiosos. Me leve aonde você encontrou. E ele disse: encontrei enquanto levava meu camelo para beber água, num riacho de águas transparentes, correndo sobre a areia branca, em uma região montanhosa. Foi lá que eu encontrei. Eles correm, começam a mexer na areia e encontram grande quantidade de pedras. Naquele lugar foi encontrado uma das maiores minas de diamante do mundo, as minas de Gólgota. É de lá que veio os diamantes que estão na coroa da rainha da Inglaterra. Um detalhe: essa não é uma história fictícia, é uma história real, contada por Russell Cove no seu livro, e já percorreu todo o mundo. Quando nós temos um tesouro embaixo dos nossos pés e não percebemos, porque procuramos coisas que achamos que irão preencher as nossas vidas. E aí a gente volta para o nosso texto. O texto conta a história. Jesus está contando aqui uma parábola para os seus discípulos e para as pessoas, e ele conta a história de um homem que plantou uma figueira no centro de uma videira. E esse texto nos levanta um primeiro pensamento: por que aquele homem plantou a figueira no meio de uma videira? Por que eu digo isso? Porque a figueira é uma planta, uma árvore que ela se dá em qualquer lugar. A videira não. A videira tem que ser uma terra específica, uma temperatura específica, um local específico. Ela precisa de toda uma estrutura para que ela possa crescer. Se coloca as varas, toda uma estrutura para que ela possa dar a sua fruta. A figueira não. A figueira é uma planta que dá em qualquer lugar. Você coloca aqui, ela vai dar. Se você colocar numa serra, ela vai dar. Por que aquele homem plantou essa figueira? Já que a videira é que precisa de tal cuidado, né? Como nós diríamos nos nossos dias, a figueira é raiz, a videira é Nutella. E aí talvez, às vezes, nós estejamos nos comportando como videiras, cheia de mimimi, de detalhes, né? Cheio de exigências para que a gente produza aquilo que a gente precisa produzir. O texto nos ensina que nós não fomos plantados como videiras. O texto diz que nós somos figueiras, plantadas, preste atenção, no lugar melhor que se poderia plantar. Jesus nos plantou ou nos colocou onde nós deveríamos estar. E aí a primeira coisa que a gente precisa aprender desse texto, agora falando para a minha vida, para a sua vida e não para quem não está aqui, que Deus nos colocou exatamente nessa igreja, para que aqui nessa igreja a gente faça aquilo que Ele nos chamou para plantar. Ele escolheu onde nós estaríamos plantados, e preste atenção, nos plantou no melhor terreno. A palavra de Deus nos diz que ninguém vem ao Pai se não for por Ele, se não for o Pai que traga. Então nós estamos nesse espaço porque o Senhor nos deu, Deus nos trouxe para estar aqui, para que nós estivéssemos plantados aqui e para que nós dessemos fruto aqui. Essa é a primeira colocação que nós precisamos entender. Ele poderia ter nos plantado em qualquer outro lugar, mas Ele escolheu nos colocar aqui, nesse local específico, que segundo Ele era o centro de uma videira, uma terra espetacular, com condições espetaculares. Por quê? Porque Ele sabia do nosso potencial, e Ele imaginou, se Ele consegue produzir numa terra seca, num clima árido, imagina o quanto essa planta vai crescer se eu plantá-la na melhor terra, no melhor clima. A figueira é uma árvore que cresce muito, ela chega a ter 8 metros. Então a ideia que Ele está trazendo para a gente é porque, além de ser grande, de ter uma sombra enorme, essa figueira ela dá alimentos a muitos animais. Morcegos, pássaros se alimentam daqueles figos que ficam colocados.
Pelo tamanho dela, vocês vão entender que a produção de frutos dela é muito grande. Então ela alimenta várias pessoas. Aquele que nos plantou para que a nossa sombra alcançasse um espaço maior, para que os nossos frutos conseguissem chegar a um público maior, porque Ele nos plantou onde Ele queria que nós estivéssemos. Cada um de nós é figueira plantada por Deus no solo correto. Então preste atenção, a gente vai enfrentar dificuldades na nossa comunidade, a gente vai enfrentar problemas, mas nós somos figueiras, árvore forte que resiste a todas as intempéries, a todos os problemas, e a gente precisa nos lembrar que foi Ele que plantou onde nós estamos. Em primeiro lugar que a gente precisa lembrar, Ele escolheu onde nós estaríamos plantados, e preste atenção, escolheu o melhor terreno, o melhor clima, para que a gente pudesse dar frutos em uma abundância maior. Primeira coisa que a gente aprende nesse texto. Segunda coisa que ele nos ensina, é que ele plantou no meio de uma videira, uma figueira. Ele plantou uma figueira e não uma videira, nos lembrando de que Ele é quem escolhe a árvore que Ele vai plantar, porque a partir daquilo que Ele planta, Ele tem em mente quais são os frutos que Ele quer que a gente dê. Então a figueira vai dar figos, nunca vai dar videira. Então eu sei que em muitos momentos da nossa vida a gente ficou com essa dúvida: o que é que eu vou ser? Qual é o meu chamado? O que é que eu vou fazer? O seu chamado é para você produzir aquilo que o Senhor quer que você produza. A maior parte de nós passa uma boa parte da nossa vida querendo encontrar qual o propósito da minha vida, qual o sentido da minha vida. E aí, para a decepção de todos nós, eu tenho uma triste notícia: não existe um propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Existe o propósito de Deus. Ele nos plantou figueira para que a gente dê figos. O grande problema é que a gente quer dar frutos diferentes, porque a gente olha para o quintal do vizinho, para a plantação do vizinho, e a gente vê os frutos e quer dar a mesma coisa. Nós não somos chamados para dar aquele fruto, somos chamados para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, que a gente produza aquilo que Ele nos plantou como figueira. E isso tem o que a ver com a história de Ali Hafed. O grande problema é que a gente quer ser aquilo que a gente não é. A gente está olhando para a vida dos outros, para os sonhos dos outros, para a riqueza dos outros, e durante algum tempo a gente esquece de quem nós somos, das bênçãos que Deus nos deu, aquilo que Ele nos chamou para ter. Ali Hafed é um homem que se considerava abençoado, até que alguém apresentou um sonho diferente, e ele perdeu tudo aquilo que tinha, em busca daquilo que era o sonho de uma outra pessoa. Perdeu porque debaixo das suas terras estava a maior mina que ele queria ter ou procurar em outros lugares. Em alguns momentos da nossa vida nós estamos perdendo as bênçãos de Deus, o tesouro de Deus, porque queremos aquilo que o Senhor não nos chamou para ter. Passamos a olhar para a vida do outro, para o ministério do outro, para o chamado do outro, para aquilo que o outro tem, para aquilo que a outra igreja tem, e não vemos aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu tenho conversado com alguns irmãos, e eu tenho observado alguns irmãos, e eu tenho já dito aqui, a nossa igreja é muito rica, meus irmãos. Nós temos pessoas com habilidades de comunicação específica, com grupos de interesse e espaços que são ocupados por aquilo que Deus nos deu, por habilidades de se relacionar, por espaços que ocupamos, e temos espaços de produzir nesses lugares frutos e mais frutos, mas muitas vezes nós não temos produzido porque ainda estamos esperando uma confirmação de um chamado de Deus, de algo que vem lá de fora, quando o nosso tesouro está aqui, embaixo dos nossos pés. Aquilo que nós precisamos fazer é permanecer na videira, permanecer em Deus e dar os frutos, porque a palavra nos diz isso. Aquilo que nós precisamos fazer é só permanecer nele, e ele vai
confirmar nos nossos corações. Ele vai nos direcionar para onde Ele quer que a gente vá. A única coisa que nós temos que fazer é ter uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Mas como vamos ouvir a voz de Deus se nós não temos lido a palavra, se nós não temos tido um tempo devocional? Eu vou continuar batendo nisso, porque não existe milagre, não existe fórmula mágica. A Bíblia nos ensina que é através da leitura da palavra, através da busca do Senhor da palavra, que nós vamos ver a direção dEle para as nossas vidas. Precisamos ler livros, precisamos escutar pastores, precisamos ver mensagens, nós precisamos ler a palavra, porque é através da palavra que Ele vai falar aos nossos corações. É todos os dias de manhã dizer: Senhor, fala o meu coração hoje, revela a Tua vontade para a minha vida hoje, Senhor. E aí abre a palavra e espera aquilo que o Senhor vai falar. Às vezes nós não queremos, ou nós não temos esse tempo, por quê? Porque às vezes aquilo que a palavra vai dizer não é aquilo que nós queremos, mas aquilo que a palavra está nos dizendo é aquilo que o Senhor sabe que é o melhor para as nossas vidas, aquilo que precisamos fazer, e aquilo que precisamos deixar de fazer é através dessa instrução. O tesouro está debaixo dos nossos pés. Nós temos a possibilidade de falar e ouvir Deus todos os dias. A única coisa que precisa é uma disposição nossa de ter esse tempo com o Senhor, de ter essa vontade de estar na presença. E aí, quando nós lemos a palavra, Ele vai direcionar a nossa vida. E sabe o que é que a gente precisa fazer? Ser obediente àquilo que Ele está dizendo. Vão, porque a igreja tem transformado o ide em vinde. Estamos esperando que as pessoas entrem, mas elas não vão entrar se nós não formos primeiro. Nós temos que ir. A grande comissão diz que nós devemos ir aos lugares que o Senhor está nos enviando. A Bíblia diz que nós devemos abrir a nossa casa, que nós devemos abrir a nossa boca para falar. Falar o quê? Conhecimento teológico? Não. Falar das nossas experiências com o Senhor. Nós não somos chamados para sermos simplesmente pregadores. A palavra diz que nós devemos ser testemunhas. O grande problema é que ler um texto e explicar um texto, às vezes, é muito mais fácil do que compartilhar aquilo que eu vivi com o Senhor. Mas eu só posso ter essa intimidade, esse testemunho, se eu tiver esse relacionamento de buscar o Senhor, de pedir que o Senhor fale para a minha vida. Tesouros embaixo dos nossos pés. Nossa igreja é uma igreja que tem um potencial muito grande. Às vezes as pessoas vêm, olham e veem aquilo que nós fazemos e sempre dizem isso. E por que a gente não sai desse potencial e vai para fora? Porque estamos esperando que alguém ou algo aconteça para que esse movimento se transforme. A palavra está dizendo que aquilo que nós precisamos fazer é irmos onde o Senhor tem nos enviado, é fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. E nós somos chamados para sermos figueira, árvore que gera fruto, árvore que dá sombra, árvore que tem uma abrangência maior. Não queremos ser menos do que o Senhor nos chamou para ser, plantados em terras específicas. Ele nos plantou na melhor terra possível, Ele deu o melhor clima, Ele abasteceu-nos com a chuva que precisávamos, Ele nos plantou figueira. Mas preste atenção, Ele disse que nós precisamos dar frutos, porque pelos frutos nós conheceremos aqueles que são ou não discípulos. Precisamos dar frutos, e é isso que é o grande chamado. O homem vem um ano, olha a figueira está repleta de folhas, muitas folhas verdes, aquela figueira enorme, ocupando todo aquele espaço. Ele diz: olha, que figueira bonita, vou comer figos naquela figueira. E ele se aproxima, olha e não vê os frutos. E ele volta. No segundo ano, na época, ou na mesma época que seria aquela época de produção de frutos, ele volta e está aquela árvore enorme, cheia de folhas, prontas, ou dizendo que há alguma coisa. Ele olha e não vê. E aí no terceiro ano ele volta e ele vê a mesma situação. Então ele diz para o homem que cuidava daquela figueira: corta. 3 anos seguidos, como pode uma árvore que está no melhor lugar,
uma árvore que eu plantei e espero que dê aquilo que eu plantei, não dá frutos, corte-a. Mas aquele homem disse: olha, Senhor, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, vou colocar adubo, eu vou cuidar, e aí, se o ano que vem não der frutos, o Senhor pode sim cortá-la. Somos chamados para dar frutos. E aí o Senhor está dizendo: esse é um tempo que eu estou cuidando de vocês. Esse é um tempo que eu estou preparando o coração de vocês. Eu estou fazendo tudo aquilo que eu posso para que vocês possam dar frutos. Mas se vocês não derem, eu voltarei. E aí estará cortado. Porque a palavra diz que nenhuma árvore que dá fruto, se ela não der fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Que Deus possa falar aos nossos corações hoje sobre a nossa disposição de sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Árvores que dão frutos. Que possamos ir para onde o Senhor está nos enviando para ser. Que possamos ocupar os espaços que Deus tem nos dado para ocupar. Que sejamos obedientes. Porque a palavra nos diz que se não dermos, seremos lançados fora. Vamos cantar? E aí eu queria que a gente curvasse as nossas cabeças. Aqueles que se encontram aqui, aqueles que estão nos ouvindo pelo canal. Onde o Senhor tem nos chamado para estar ocupando os nossos espaços? Na nossa casa, na nossa vizinhança, ambiente de trabalho, na escola. Quais são os espaços que o Senhor tem nos dado para que a gente compartilhe a nossa vida, que a gente compartilhe o nosso testemunho daquilo que Deus tem feito? E meu irmão, se você não tem um testemunho para compartilhar de algo que tem feito, busque a palavra de Deus para que Deus possa estar trabalhando e que você tenha algo para dizer de milagres, de provisão, de cuidado de Deus, porque nós somos chamados para dar frutos.